A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Salmos, de número 14, no verso 6, que diz: Quereis frustrar os planos dos pobres, mas o Senhor é o refúgio deles. Nesses Salmos, nós vamos ver aqui o Davi, ele falando sobre a loucura e a corrupção do homem. Esse Salmo 14, ele expõe a corrupção moral da humanidade sem Deus, e a insensatez de quem o rejeita. E ele também expõe a certeza, de que o Senhor protege os oprimidos e trará salvação para o seu povo. Quando nós lemos aqui no versos 1 ao verso 3, nós vamos ver aqui o salmista fazendo o diagnóstico, quando ele diz: o insensato diz no seu coração, Deus não existe, todos se corrompem e praticam abominação, não há quem faça o bem. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, que busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Aqui, o salmista, quando ele faz esse diagnóstico, ele diz que o tolo ele nega a Deus, não por falta de intelecto, mas por rebeldia, levando à corrupção geral. Então Deus ele observa do céu e conclui que a humanidade sem ele se desviou e carece de bondade. Então aqui é a misericórdia do Senhor ao olhar para uma humanidade caída, para um povo que se corrompeu, olhando ali, e vendo que não há um sequer, não há quem faça o bem, quando ele está dizendo que o Senhor está contemplando dos céus, para ver se há alguém que tenha um entendimento. Não é o caso do intelecto, não é o caso da pessoa não saber discernir, é que realmente, por rebeldia, por fazer uma escolha, que não é agradável, que é agradável aos olhos do homem, porém não é a escolha agradável aos olhos do Senhor, que a humanidade se corrompe, vai se corrompendo. Então aqui é importante nós olharmos para os dias atuais e fizermos um diagnóstico, para ver como está a situação também nos dias de hoje. Vamos observar que nos versos 4 e 6, ele vai falar sobre a ação dos maus, mas ele fala também da proteção divina, quando ele diz: por acaso nenhum dos malfeitores compreende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invoca o Senhor. O Senhor serão tomados de grande pavor, porque Deus está no meio do justo. Quereis frustrar os planos dos pobres, mas o Senhor é o refúgio dele. Então, quando nós vemos aqui, os ímpios aqui oprimem os fiéis, como algo natural, desprezando a Deus, como se, os pobres, como se aqueles que necessitados, ou até mesmo aqueles que escolheram andar com Deus, eles não tivessem uma proteção, como se o Senhor não estivesse guardando, protegendo, Eles não acham que o Senhor não está vendo, mas o Senhor é o refúgio de todos aqueles que são totalmente dependentes dele. Todos aqueles que são pobres de espírito, que dependem do Senhor. Então, nós vamos ver que os ímpios eles oprimem, os fiéis. Contudo, o medo os assola, ao perceberem que Deus, o refúgio dos pobres, protege os justos. Os olhos do Senhor estão sobre a terra e ele protege o justo. Há uma ação divina, há um mover, dos céus em prol daqueles que estão fazendo a vontade do Senhor.
né? A ação dos maus não tem poder, não tem como alcançar, atingir, né, o fiel, aquele que é fiel ao Senhor. Então, mais que você esteja sendo oprimido, perseguido, né, caluniado, passando por dificuldade, continue crendo que o Deus poderoso, o justo, ele está contemplando os altos céus e podemos refugiar nele, né, em tempo de angústia, em tempo de aflição, que ele nos acolhe. Vamos ver no verso 7, né, quando ele encerra dizendo: se Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará, Israel se alegrará. Então, há uma esperança da restauração. O Salmo ele conclui com um clamor pela salvação vinda de Sião e a expectativa da restauração e alegria do povo de Deus. Há uma esperança para nós também em Cristo Jesus. Nossa esperança é Cristo, é quando Ele vier nos buscar em todas as aflições, todas as dificuldades, tudo que nós passamos, estamos suportando, porque o Espírito do Senhor, Ele habita em nós, e se nós estivermos cheios do Espírito, nós vamos conseguir avançar à medida que nós andamos por isso e clamamos, né, por salvação, por ajuda, né, clamamos pela vinda do Senhor, né, a nossa expectativa, né, ela fica, né, realmente nas coisas celestiais, né, e essa expectativa de restauração e alegria, né, é uma expectativa que nós devemos nutrir ela todos os dias com a palavra, nutrir ela com oração, nutrir ela cada dia se aproximando mais e mais do Senhor, né, ainda mais quando se aproxima os dias maus, os dias difíceis. Então, que nós possamos, no dia de hoje, né, fazer esse diagnóstico, né, e saber que há esperança. E a esperança está em Cristo Jesus. E confessando a Ele como o único suficiente Salvador, essa é uma das maiores escolhas, decisões que nós podemos tomar no dia de hoje. Né, se assim não tomou, de retornar também aos caminhos do Senhor, para que tudo possa fluir, para que possamos ficar firmados nele, e mesmo no meio, né, da assolação, mesmo no meio onde nós observamos, né, que muitos estão tentando frustrar os planos dos pobres, e pobres, né, a gente não está dizendo aqui só pobres, né, financeiramente, que falta recursos, mas de pobre de espírito, porque é aquele que depende do Senhor. Então, aquele que é totalmente dependente do Senhor, pode ter certeza, nós vamos ter Ele como nosso refúgio e vamos correr sempre em direção ao Senhor, sempre buscar o socorro do Senhor, que é o socorro bem presente nas horas de aflição. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais no teu coração.